Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Maicon, sou professor de Educação Física, seja mais uma vez bem-vindo ao canal. Hoje nós continuamos a nossa série Maratona das Questões, número 2 hoje, continuando com vídeos da banca AOCP. Deixo aqui na descrição do vídeo um simulado com questões específicas para o concurso do estado do Rio Grande do Sul. Se você vai fazer esse concurso, quer se preparar de maneira satisfatória, então sugiro que você dê uma olhadinha aí. Se o simulado for atrativo para você, pode adquirir sempre, sem dúvidas, que vai ser um aliado no seu estudo. Vamos então resolver questões hoje aqui na área do lazer. Educação física na área do lazer. É um tema bastante recorrente nas provas da banca AOCP. De acordo com Geoffrey Dumazedier, um autor bastante conceituado e nessa área do lazer, a definição que ele dá para lazer é o tempo livre das obrigações, onde o indivíduo pode se dedicar a atividades que proporcionem prazer, descanso, entretenimento ou desenvolvimento pessoal sem fins lucrativos, ou até mesmo mais de uma dessas atividades, de duas atividades ao mesmo tempo, né? Uma ou duas atividades ao mesmo tempo. E ele então coloca como o lazer com 3 dimensões: a prática de consumo e também a contemplação. A prática envolve atividades físicas ou mentais que o indivíduo realiza por prazer, como esportes, jogos ou hobbies. Ou aqui no caso o hobby dele é aprender ou tocar violão. Esse então está abrangendo o lazer no seu domínio prática, sua dimensão prática. Na dimensão consumo, a gente pode colocar então desfrutar de bens culturais ou de serviços relacionados ao lazer, como assistir a filmes, show ou frequentar restaurantes. Então, quando você está assistindo um filme que você gosta, você está utilizando do lazer na sua dimensão consumo. E, por fim, a dimensão contemplação implica em observar e apreciar o ambiente, a natureza ou obras de arte, buscando um estado de relaxamento. Aqui temos o exemplo, então, de um indivíduo na praia, curtindo um sol ali. Vamos, então, resolver questões. Questão de número 1. O conceito de lazer e recreação pode ser entendido de diversas formas, já que cada um deles foi proposto por um pesquisador que tem sua história de vida baseada em seus valores políticos, éticos e morais. A respeito do lazer e sua finalidade, objetivo, função, assinale a composição e a alternativa incorreta. Então a gente tem que ficar esperto com a banca OCP, porque ela costuma colocar aqui, incorreta em seus enunciados. Bancas como, por exemplo, a VUNESP, sempre cobra a alternativa correta. Já no caso da AOCP, ela coloca em algumas incorretas. Você tem que ficar esperto. Se você ler de maneira desatenta, você vai acabar errando a questão. Considerando os autores citados, vamos procurar então a descrição incorreta. Dierkert, 1984, define como um evento que une os benefícios da prática de esportes propícios à saúde, com uma satisfação proporcionada ao indivíduo que o pratica, propondo a socialização do esporte, lazer e esporte para todos. Ok, está na nossa dimensão ali, na dimensão de prática, né? Que a gente viu ali atrás, o indivíduo praticando algum esporte. Gaelzer, como a harmonia entre a atitude, o desenvolvimento integral e a disponibilidade de si mesmo. É um estado mental ativo associado a uma situação de liberdade, de habilidade e de prazer. Também está correto. Próxima alternativa, C. Dumazedier. O lazer é um conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode entregar-se de livre vontade, isso aqui é importante, de maneira livre. Ele optou por fazer aquela atividade. Seja para repousar, seja para divertir-se, recrear-se e entreter-se. Ou ainda para desenvolver sua informação ou formação desinteressada, sua participação social voluntária ou sua livre capacidade criadora após livrar-se ou desembaraçar-se das obrigações profissionais, familiares e sociais. Ou seja, após livrar-se ou desembaraçar-se das obrigações profissionais, familiares e sociais no seu tempo livre, né? Então, isso aqui está correto. Requisha, sendo uma ocupação não obrigatória de livre escolha, que é importante, de livre escolha do indivíduo que a vive e cujos valores propiciam condições de recuperação psicossomática e de desenvolvimento pessoal e social. Maravilha. Então, por eliminação, nós temos aí, vamos ler aqui, Marcelino. Alienação, uma ilusão de autossatisfação das necessidades do indivíduo, porquanto essas necessidades são criadas e manipuladas pelas forças econômicas da produção e do consumo de massa, conforme o interesse de seus donos. Então, essa aqui está errada, e como a gente quer a alternativa incorreta, questão de número 1, letra E. Tranquilo? Essa aqui eu não sugeri que vocês tentassem resolver por conta, porque a questão não aparecia inteiramente numa página só. Mas essa aqui, número 2, dá um tempinho em pausa o vídeo e tente resolver você sozinho, com o conhecimento que você já possui.
Nas sociedades industriais, o homem vive um constante paradoxo. Deve primeiro economizar tempo, e para esse fim desenvolve inúmeras técnicas, para então gastá-lo depois. É desta equação que emerge o tempo destinado ao lazer. Nesse sentido, lazer pode ser compreendido como a atividade realizada no tempo que resta após o cumprimento das obrigações afetivas. Não é isso que diz a definição. A atividade realizada por aqueles que não têm obrigações profissionais. Não, também. Uma atividade inacessível para as sociedades ocidentais. Também não. Uma atividade que se opõe às obrigações relacionadas à manutenção do corpo. Aos estudos, portanto, realizada após o cumprimento de todo tipo de obrigações. Aqui está correto. Aqui está correta. Uma atividade que tem por objetivo compensar as insatisfações cotidianas referentes à falta de tempo livre. Aqui está incorreta. Então, aqui está falando aqui, ó. Se opõe às obrigações, ele faz porque ele tem a intenção de fazer, certo? Realizada após o cumprimento de todo tipo de obrigações. Então, questão de número 2, a alternativa D. Todas as questões aqui foram tiradas de provas anteriores da banca OCP. Então, já dá para você ir tendo uma ideia de qual o nível das questões quando o tema é relacionado ao lazer. Questão de número 3. O lazer como objeto de educação, uma vez que a própria vivência pode educar para ele, ocorre. Ó, eu falei isso aqui na nossa revisãozinha ali. Pelo fascínio, pela subjetividade ou pelo social. Pausa o vídeo aí se você quiser resolver sozinho. Pelo mecanismo político ou pela orientação. Isso aqui não. Também não. Pela frequência, pela repetição ou pelo rendimento. Não. Pela prática, pelo consumo ou pela contemplação. Essa aqui é a nossa alternativa correta. Vamos lembrar lá? Olha só. Prática envolve atividades físicas ou mentais que o indivíduo realiza por prazer, como esportes, jogos ou hobbies. Consumo, desfrutar de bens culturais ou de serviços relacionados ao lazer, como assistir filmes, shows ou frequentar restaurantes. E contemplação, implica em observar e apreciar o ambiente, a natureza ou obras de arte, buscando um estado de relaxamento. Então, a alternativa correta, questão de número 3, é a letra D de dado. Questão de número 4. A respeito do lazer, assinale a alternativa correta. No âmbito escolar, o lazer é abordado exclusivamente pela educação física. Será? Outras disciplinas não conseguem abordar o lazer? Conseguem, né? Então, essa alternativa A está incorreta. B. As práticas corporais devem oportunizar aos alunos participar de forma autônoma. Olha que importante isso aqui, ó. Autônoma. Em contextos de lazer. Até aqui está correto. Vamos ver se a gente encontra alguma mais correta que essa. O lazer não faz parte dos tópicos e conteúdos da educação física no ensino fundamental. Faz parte, sim. As práticas corporais na escola devem favorecer a participação dos alunos em contextos esportivos e não de lazer. Não, né? Letra E. O lazer tem como finalidade única o descanso. Não é isso não. Claro que não. Não só. Você pode estar utilizando o tempo do lazer para você fazer algum hobby, algum curso da sua escolha, né? Então a alternativa correta realmente é a letra B. E aí, tranquilo? Esse tema de lazer é frequente nas provas da banca OCP. Se você tiver alguma dúvida, deixe os comentários aí. Um abraço e até a próxima.